Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Hoje, Pablo Marçal tomou uma cadeirada do Datena. Eu não sei como explicar isso, mas foi no debate de São Paulo. Vamos entender um pouco do como e por que isso aconteceu. É importante ressaltar que na transmissão da cultura o vídeo foi cortado, mas se você der uma procuradinha no Blue Sky e em outros aplicativos desse vídeo, você vai achar pessoas como a Suavemente Comentado, como um tal de R. Silva, postando outros lados da parada, até o João Senzi DRT, né? Dá pra você achar ali outros lados da parada e a continuação dessas. Então, vamos entender a história inteira, vamos botar os primeiros vídeos. O primeiro vídeo que eu quero pôr aqui é do Pablo Marçal querendo pagar de machão depois de tomar a cadeirada do Datena. Bandidinho do caralho! Peraí, minha sogra morreu, tadinho! Cadê essa sangração? Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão, seu palhaço! Filho da puta! Isso é mentira, seu covarde! Isso matou minha sogra! Seu covarde, filho da puta! Covarde, seu ditador! Ditador! Você quer ser chega do caralho! Logo em seguida a gente tem um vídeo dele onde o cara que diz que pilota avião, escala montanha, enfrenta o diabo, abre caminho com uma pá, faz e acontece, quebrou coluna por uma cadeiradinha. Se liga ele falando isso. Vamos sair, não. Acho que quebrou muito tempo. E pra piorar a situação inteira, num terceiro vídeo tem ele basicamente passando e passeando de ambulância pelas ruas de São Paulo. Eu acho muito difícil que um caso desse, tenha uma seriedade a ponto de precisar de uma ambulância. Ele podia ter pego o próprio carro da produção e ido, mas enfim, precisa gerar corte, pro TikTok, pro Instagram, pro Blue Sky, pra seja lá qual a rede que ele tá usando no momento. Então, basicamente, a ambulância do corte. É o trânsito, já tá resolvendo. Tá tudo bem, cara. A gente sabe que o Brasil é uma loucura, mas o que levaria um jornalista tão pendido à direita como o Datena dar uma cadeirada num cara que em diversos aspectos está alinhado com ele? Afinal de contas, o Datena foi responsável em algum aspecto, em algum nível, claro, pelo crescimento do bolsonarismo, no Brasil. Ele tem um programa que bebe muito dessa fonte necrojornalística, onde a morte é glamorizada, onde não se fala sobre medidas de reforma, mas sim só medidas punitivas. O que levaria esse cara tão conectado a essa direita bolsonarista por ideal a simplesmente meter uma cadeirada no mini bolsonarinho de São Paulo? Vamos entender um pouco melhor. O Pablo Marçal trouxe à tona um caso que estava arquivado pelo Ministério Público, onde o Datena teria supostamente abusado de uma trabalhadora da Band, na época da Band. Pouco depois, segundo a própria notícia que eu peguei essa informação, a própria moça fez lá uma carta de cunho próprio e basicamente retirou a acusação que havia sido feita. Um pouquinho antes dessa encrenca, o Datena e o Marçal já estavam se desentendendo desde outros debates, se eu não me engano até o da Gazeta. Já tinha começado uma coisa ali de o Datena não é homem pra me relar, aí a moça falou tipo, não rela, a que tava controlando, chegou a acionar segurança e a coisa não chegou a aumentar. Mas quando a gente vai reassistir a esse debate especificamente, a gente já vê que a partir do segundo bloco é onde a coisa já começa a engrossar, onde o Datena e o Marçal começam a se bicar de muito mais pesado. Assim. O Marçal começa a chamar o Datena da pena, ele acusa o cara de ser abusador, fala que o Datena tá transferindo milhões, ou
algo nesse sentido pra conta da mulher que foi abusada. E ele abre uma aspas que eu vou até ler aqui porque eu achei asquerosa. Eu quero saber se você tocou na vagina dela e como é que foi essa questão de assédio sexual. Não tá nas minhas palavras, você pode ver nas próprias palavras do Marçal. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar pra ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Os motivos pra mim da Atena são mais do que válidos pra dar uma cadeirada nesse Pablo Marçal. Mas aí me veio o questionamento. Eu tô vendo o nome dele vindo por aí há muito tempo, de várias notícias, várias coisas desse tipo. Quem é realmente Pablo Marçal? Pablo Marçal, ele é um coach, um influenciador que no momento tá tentando pegar a prefeitura de São Paulo. Ele é envolvido com coisas muito complicadas, ele chegou a falar que o kit gay existe, não sei se vocês lembram, lá na época 2018, 2017, onde falavam que estavam dando mamadeira para as crianças, que estavam tentando convencer as crianças a virarem gays, Malafaia estava muito envolvido nessa. Tem a situação dele convencer, né, de mais de 30 pessoas seguirem ele para subir o Pico dos Martins, que é um pico muito complicado até mesmo para quem é efetivamente escalador e faz essas coisas. E aí eles terem que ser resgatados, deixando a vida de todo mundo em risco. Se não me falha a memória, a situação climática também estava muito complicado. Ele é o mesmo cara que falou na época que a gente estava tendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul, onde amigos meus perderam tudo, onde amigos meus precisaram abrigar outras pessoas, onde tinha gente morrendo. Ele estava falando que basicamente o governo não estava permitindo doações, né? Estava fazendo uma coisa de segurar informações, que o dinheiro que era para ser destinado à tragédia e evitar outras como essa e dar apoio para a população estava sendo usado para basicamente show da Madonna. Ele em 2005 foi detido pela intendência da Polícia Federal por alguns dias, e em 2010 ele foi condenado pela Justiça Federal para 4 anos e 5 meses por furto qualificado. Nada que eu tô falando aqui eu tô inventando, tá? Eu vou deixar todos os links de tudo que eu usei na descrição e vou deixar, claro, também aqui no vídeo print das coisas. Basicamente ele entendeu em 2018, a PF entendeu o Tribunal Regional Federal reviu e entendeu a pena como prescrita, de tipo, não se fez nada, não vamos mexer agora, né? Mas basicamente o que a denúncia falava era coletar e-mails para infectar com spyware, criar ad falso a fim de pegar senha e dado bancário, e ele também fazia a manutenção dos computadores dessa época. Eu sei que você pode olhar pra minha cara e falar, Gay, isso não tá explicando quem ele é. Ele é um coach golpista no fim do dia. Mas vamos tentar focar. Tem muita coisa aí também que é de 2005, 2010, né? Vamos tentar focar no que ele fez nos últimos 5 anos. E vamos dar os detalhes importantes nas coisas que ele fez nos últimos 5 anos. O primeiro ponto aqui importante é: o Marçal ele leva mais de 30 pessoas para subir no pico, onde é necessário muita expertise e conhecimento para se fazê-lo. Segundo a Veja, é uma escalada em que até profissionais vão ter dificuldade em fazer. Colocou a vida de muitas pessoas em risco e o caso está em investigação policial. Ele vai tentar ser presidente em 2022, mas ele é barrado pelo PROS. Ele foi deputado federal e depois ele foi cassado pela Justiça Eleitoral. O dinheiro usado na campanha está sendo alvo de inquérito, inclusive por falsidade ideológica, preparação indébita e lavagem de capital. A Polícia Federal entrou em operação de busca e apreensão nos últimos tempos. Segundo a PF, o foco da situação eu vou abrir aspas aqui, os alvos fizeram doações milionárias às campanhas, sendo que boa parte desses valores foi remetido posteriormente às próprias empresas das quais são sócios. A Justiça, aí fecha aspas aqui, tá? A Justiça Eleitoral diz que ele e a esposa estão repassando dinheiro para a própria campanha, aproximadamente 1,5 milhões.
Nada do que eu tô falando aqui, tô falando de fora. Peguei tudo do site de notícia, de mais de um site de notícia, inclusive. Um dos casos mais tristes que o Pablo Marçal está envolvido é a questão do Bruno Teixeira. O Bruno Teixeira, ele era um ex-funcionário do Pablo que faleceu ao participar de uma maratona surpresa de 42 quilômetros. Lembrando que maratona não é um negócio que você faz assim. Você no estalo dele fala, vai correr uma maratona inteira. Não, você treina por muito tempo, você faz maratonas menores, de 10, 15, 20 quilômetros que seja, antes de partir para uma gigantesca. Você vai indo gradualmente para a situação. São pouquíssimas pessoas que realmente aguentam uma maratona de 42 quilômetros. O Marçal, depois que essa pessoa falece, né, nessa maratona, ele faz uma homenagem onde ele coloca o nome do cara na sola do sapato de corrida dele. Não foi na sola do sapato, mas mesmo assim tá no pé do cara. Minha crítica continua, mas correção, não foi na sola, foi do lado próximo à sola. Pra mim, isso é de um mau tom inacreditável. Você tá pisando não só no nome do cara, você tá pisando na memória do cara. Tem coisas que às vezes a gente não faz. E botar o nome de uma pessoa na sola de um sapato não é uma coisa muito legal a se fazer. Não é uma coisa muito positiva a se fazer. O Marçal também ele chegou a prometer a pagar $1 milhão, se não me falha a memória. Foi R$5 milhões mais ou menos. Para qualquer um que conseguisse encontrar processos dele contra ele na justiça. A questão é que encontraram, mais de 19 pessoas encontraram, 19 de advogados, se eu não me falha a memória. Encontraram ações que estavam movidas contra ele e eu não vi ninguém ser pago até agora. Nenhuma notícia sobre as pessoas serem pagas. Outra das coisas que pra mim é muito pior do que o Pablo Marçal fez foram as fake news em relação aos resgates e trabalhos que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul. Em um primeiro momento, ele vai falar que a Fazenda do Estado está barrando as doações e que não está permitindo a distribuição de comida. Ele também vai falar que as Forças Armadas não estão trabalhando para ajudar e ou para salvar a vida das pessoas. A Advocacia Geral da União, ela vai então pedir direito de resposta nas redes do próprio Marçal. Ele sim libera para essas pessoas fazerem isso, né, para a AGU conseguir ter acesso e ele fazer essas retratações, mas tem alguns pontos importantes que vêm anteriormente. A primeira coisa que ele precisa esclarecer em suas redes sociais é que não, a União não patrocinou o show da Madonna. A segunda coisa é que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica eles tinham um efetivo de mais ou menos 12 mil soldados, 94 embarcações, 350 veículos, 4 aeronaves e 17 helicópteros. Eu, pessoalmente, acho pouco? Sim, claro que eu acho pouco. Mas não é o tipo de coisa que você vai ficar falando de estão dando golpe, estão roubando, estão desviando, não estão fazendo nada. Por quê? A própria AGU entende que esse tipo de discurso de não fazem nada prejudica muito profundamente o trabalho de que está sendo feito ali. Tanto por as pessoas ficarem moralmente zoadas, quanto por outras pessoas olharem e falarem, pô, se não está sendo feito nada, para que eu vou doar? Se não está sendo feito nada, por que eu vou mobilizar? Se não está sendo feito nada, por que eu vou procurar ajuda? Era um período muito delicado, era um trabalho muito delicado que estava sendo feito na época, que as pessoas estão sofrendo as consequências até hoje. Então esses posts do Marçal, eles acabam levando uma chuva de bosta maior de onde já estava. Terceiro que, claro, posts como esse de não estão fazendo nada, estão roubando tudo, não sei o que, eles prejudicam o contato com a própria coisa, eles prejudicam o caminho, né, da situação, e eles vão prejudicar a doação, vão prejudicar resgate, vão atrapalhar todo o trabalho que está sendo feito ali. Novamente, importante ressaltar, ele de bom grado abriu o perfil para a AGU fazer e fez os posts ali. Em uma tentativa dele ser um mini bolsonarinho de São Paulo, ele decide fazer uma motociata, e essa motociata tem quase 0 de adesão, assim, 10% das pessoas, se eu estou sendo bondoso. Era uma coisa que ele esperava 20 mil motinhas para fazer a motociata dele e apareceram 200 pessoas. Pessoas essas falando de o poder de Cristo, outras falando de faz o M, mas assim, não era um movimento gigantesco que ele esperava que o fosse. Não aprendeu nada com Bolsonaro. Tá cometendo os mesmos erros, inclusive.
O Marçal, ele tomou uma ordem de despejo. Na verdade, não foi ele, foi o partido dele. Mas pela importância que ele está tendo nesse momento e sabendo que a situação do PRTB é uma situação complexa, é uma situação de que a galera meio que briga pela liderança, desde a morte do Levi Fidelix, tem um caso desse associado ao nome dele, enquanto ele está como concorrente ao prefeito de São Paulo, é uma coisa que pega muito mal. PRTB toma uma ordem de despejo por estar devendo em pouco mais de 220 mil, levando em conta aluguel e IPTU. Era um prédio com salas comerciais e tudo mais, não pagaram, tomaram uma ordem de despejo. É importante ressaltar que é isso. Assim, eles podem ainda recorrer e tudo mais, mas ter isso associado ao seu nome quando você vai querer ser o prefeito de São Paulo é uma coisa muito complicada. Sabe o que é engraçado? Eu tava realmente pesquisando a fundo e ele tem uma série de livros de autoajuda que no fim do dia a gente sabe que autoajuda em nada é meio parecido. Na verdade, essa questão de autoajuda ela acaba sendo só mais uma forma muito mecanizada de lidar com problemas muito antigos e muito frustrantes que as pessoas têm. Essa ideia do sempre dá para se superar acima de tudo, pegue seus limites e rasgue ele, coloca a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta em risco. Afinal de contas, com que tipo de discurso você acha que ele convenceu a galera a subir um pico extremamente perigoso quando o tempo tava uma merda, a ponto de ter que ser resgatado pelos bombeiros praticamente, né? Esse é o tipo de discurso que vai fazer um jovem de 26 anos ter uma parada cardíaca por praticamente ser obrigado, né, a correr uma situação assim. E você pode olhar pra mim e falar, não, Gabe, ele não forçou. Você já tentou falar não pro seu chefe? Você já tentou falar não pro seu chefe coach? Ser demitido na hora. A gente não sabe como era a situação monetária da pessoa. A gente não sabe de nada disso. Tem outro caso de outro colaborador que faleceu, mas esse não está diretamente conectado com ele. Mas assim, se você procurar, tem 2 falecimentos relacionados à mesma pessoa, né? É uma coisa que fica um pouco esquisita. Ele é um cara que malemar consegue manter e ter uma estratégia de governo decente, por assim dizer. Quando a gente olha ele publicamente, ele tá sempre atacando alguém, ele tá sempre apontando o dedo, ele, no próprio debate com o Datena agora, né, da Prefeitura de São Paulo, ele tá numa situação de sempre apontar o dedo, sempre botar na cara, ele nunca fala o que ele realmente vai fazer, é sempre uma coisa de vamos melhorar, como? Melhorando. E no fim do dia de nada serve. Até a própria galera dessa direita mais maluca tá começando a chutar esse cara fora. Então, assim, esse é um vídeo praticamente de repúdio ao Pablo Marçal. É muito engraçado que quando você joga o nome dele, você raramente vai ver alguma coisa positiva que ele fez, alguma questão positiva que ele moveu. E eu não tô falando nem só no campo político, eu tô falando de modo geral. Tudo desse cara é coisa de coach. A gente em São Paulo já tá fudido do jeito que tá. A gente não precisa de um coach. Sabe qual é? Eu falo isso como alguém que mora aqui. Eu falo isso como alguém que vive a cidade em vários aspectos. Eu não tô falando pra você em quem você deve ou não deve votar. Isso é problema completamente seu. Mas se tu tá pensando em votar pro Marçal, o mesmo cara que tem funcionário morrendo nas mãos dele e que faz uma homenagem que é pisar no cara, o mesmo cara que fala que o que estava tentando diminuir o que estava acontecendo no Sul, a fim de tentar levar a narrativinha política à frente dessa direita maluca. O mesmo cara que não tá, pelo jeito, né, tá sendo investigado por vários problemas com dinheiro recentemente. Um cara que tem um histórico de criar coisa de dar golpe. É alguém que realmente você quer na cadeira de São Paulo? Porque é alguém que eu não quero. É alguém que eu olho e só sinto asco. Esse é o vídeo de hoje, entendendo um pouco mais quem é Pablo Marçal, e eu fiquei muito triste porque eu descobri um pouco mais quem é Pablo Marçal.